palavras. Quero passar a igreja algo que o Senhor Jesus colocou em meu coração. Aleluias. Extasiado por tudo quanto o Senhor Jesus tem feito. Aleluias. Desde o trabalho com as irmãs nesses 3 dias. E hoje o Senhor Jesus continua falando aos nossos corações. Louvado seja o teu santo nome. Marcos capítulo de número 10 e o versículo de número 46. O cego Bartimeu. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que chamassem. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma passagem muito conhecida da igreja, a qual vai falar deste homem que estava à beira do caminho. Porém, aquele homem, ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E ele, sabendo dos feitos de Jesus, pois ele conhecia a linhagem de Jesus, porque nos versículos a qual nós descorremos, vai dizer que ele grita: Jesus, filho de Davi. Então ele conhecia Jesus, e ele, vendo que Jesus estava passando por ali, aquele homem, ele grita em alta voz, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Pois aquele homem necessitava de um milagre, aquele homem necessitava de algo da parte do Senhor Jesus, e ele viu que aquela era a oportunidade a qual ele tanto almejava de receber a sua cura. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui eu aprendo que o clamor, ele rompe barreiras. O clamor, ele rompe barreiras e ele nos traz vitória. Talvez aquele homem, ele tivesse ficado quieto, em silêncio, ele não teria alcançado a sua misericórdia. Mas ali, quando ele começa a clamar ao Senhor Jesus, o milagre na vida dele é chegado. E assim é conosco também, meus irmãos. Muitas das vezes nós temos que clamar o nome do Senhor Jesus para alcançar as nossas bênçãos. Outro ponto que me chamou a atenção é que quando Jesus para falar com ele, ele lança imediatamente a sua capa. Capa essa que alguns estudiosos vão dizer que era uma autorização para que ele pudesse viver naquela situação a qual ele vivia. Mas quando Jesus chama ele, de imediato ele lança a sua capa fora. Meus irmãos, para nós alcançarmos algo a qual nós almejamos, muitas das vezes nós temos que dar o primeiro passo, temos que lançar aquilo que está impedindo nós de alcançar as nossas bênçãos. Eu não sei o que está impedindo a sua bênção,
fora. Aquele homem, ele lançou a sua capa para que ele almejasse a sua bênção. E também nós temos que saber pedir algo ao Senhor Jesus. Nós estávamos hoje pela manhã conversando, eu com o Wagner, o irmão Aguinaldo e o irmão Eduardo, e falando das bênçãos do Senhor. Nós estávamos aqui aguardando a feijoada que estava para sair, que por sinal estava muito boa. Deus abençoe as irmãs, o departamento de Defam. E nós estávamos falando ali algo da parte do Senhor Jesus, a qual Ele tem feito em nossas vidas e testificando. E ali nós falamos que muitas das vezes nós temos que saber pedir algo ao Senhor, porque senão Ele vai nos dar aquilo que nós pedimos, mas muitas das vezes não pedimos a coisa certa da forma correta. Louvado seja Deus. Mas aquele homem, ele pediu algo a qual ele tanto almejava. Nesta noite, pede aquilo a qual você almeja, mas pede da forma correta. Clama ao Senhor Jesus, que Ele considerará o desejo do seu coração. E aquele homem, após alcançar a sua bênção, algo muito interessante, ele deixou de estar no caminho e começou a seguir a Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Muitos pedem bênçãos, pedem algo que almejam, mas quando alcança a sua bênção, deixa Jesus de lado. Mas aqui, essa passagem vai nos mostrar que quando ele alcançou aquilo a qual ele tanto almejava, ele seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Muitas das vezes alcançamos, o Senhor Jesus nos abençoa, e aí no momento de nós seguirmos a Jesus, nós vamos fazer tantas outras coisas e deixamos Jesus em segundo plano. Foi ministrado ontem aqui através da nossa irmã, que muitas das vezes ela deixou de fazer tantas coisas pessoais para fazer a obra do Senhor Jesus. Em nenhum momento ela se arrependeu, porque em todos os momentos o Senhor Jesus esteve ao seu lado. Então nesta noite, minha irmã, não deixe de seguir a Jesus. Quando você alcançar o seu objetivo, é aí que você tem que estar adorando na casa do Senhor, prestando ao Senhor culto, aleluia, porque o Senhor Jesus, Ele é misericordioso para mim e para você. Faça como aquele homem, lance a sua capa, aleluia, e o Senhor Jesus, Ele dará o que deseja o seu coração. Louvado seja Deus. Mas clame a Ele, clame. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela só alcançou a sua misericórdia, a sua bênção, agora tanto almejava. Ela estava há anos com aquela enfermidade, porque ela rompeu a multidão, ela saiu de onde ela estava, rompeu a multidão e foi ter com Jesus. Então nessa noite, se você veio até aqui, é porque você quer algo da parte do Senhor Jesus, é porque você é sedento da palavra do Senhor. Então não volte da mesma maneira que você entrou, mas lance a sua capa e siga Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Deus abençoe.